Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler na primeira epístola do apóstolo São Paulo, capítulo de número 10, dos versículos 1 a 12. Assim está escrito: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, e falando aqui sobre 5 procedimentos a serem evitados. O texto que acabamos de ler, ele traz à nossa lembrança algumas experiências ligadas ao povo de Israel no tempo de Moisés, que Deus o havia levantado para liderar aquele povo na libertação do jugo egípcio, para que eles fossem tirados do Egito e caminhassem em direção à terra prometida, a terra que mana leite e mel, que Deus havia prometido aos seus filhos. E chegou o tempo disto acontecer. E Moisés, então, apresenta-se diante de Faraó, segundo as orientações que Deus havia dado a ele, e ele, então, firma-se na palavra do Senhor, porque ele conhecia o Deus a quem estava servindo, ele sabia do poder inerente de Deus para prometer e cumprir a promessa feita, e, portanto, ele foi um instrumento de Deus, confiando inteiramente na operação de Deus. Ele olhou para si e não encontrou em si mesmo nenhum recurso próprio que lhe desse sustentação para realizar tão grande obra, a libertação do povo hebreu do jugo de Faraó no Egito. Mas ele confiou em Deus e agiu segundo Deus lhe havia determinado. E por isso o resultado foi positivo. Deus tirou aquele povo, subjugou o exército de Faraó nas terras, no meio do mar por onde eles estavam atravessando, e o povo atravessou do outro lado e seguiu o seu caminho. E diz-nos o texto, agora, o apóstolo Paulo, revisitando aquele tempo de Moisés, certamente, pelo que ficou
escrito por orientação de Deus, ele traz então estas lembranças do que aconteceu lá naquele passado distante. Ele estava trazendo agora e inserindo numa carta que dirigia à igreja da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade muito efervescente. A cidade de Corinto, ali tinha de tudo que se possa imaginar. Toda liberalidade, sensualidade, pecado, enfim, tudo envolvia aquela cidade também. Mas ali tinha um povo que havia sido alcançado com a pregação da palavra de Deus, e eles estavam servindo a Deus. Então, por conta disto, o apóstolo traz, na direção que Deus lhe deu, estes exemplos para colocar diante daqueles irmãos e adverti-los qual deveria ser o procedimento deles a partir de então, apesar de estar vivendo naquela cidade. Era uma cidade sensual, idólatra, era uma cidade cheia de tanta mistura, pecaminosidade, licenciosidade, todas estas coisas estavam ali na cidade de Corinto. Mas tinha um grupo de irmãos que estava servindo a Deus e habitava naquela cidade. Então, ele começa neste capítulo 10 dizendo: ora, irmãos, não quero que ignoreis, ou seja, que vocês fiquem sem tomar conhecimento. Mas vocês precisam conhecer, precisa chegar ao conhecimento de vocês o que aconteceu no tempo de Moisés e qual foi o resultado das coisas que ali aconteceram. Então, através de um exemplo passado, trazendo ele para o presente, colocando diante das pessoas, principalmente de quem está servindo a Deus, aquele exemplo, ele vem trazer para nós lições, para que atentemos, avaliemos e tomemos uma decisão, como será depois deste conhecimento. Então ele diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ou seja, os antigos, do tempo de Moisés, estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. A nuvem era a maneira como Deus determinou dirigir o povo, para que o povo caminhasse tanto de dia como de noite. De dia, uma coluna de nuvem, de noite, uma coluna de fogo. E assim foi que Deus guiou e dirigiu aquele povo. E todos eles estavam debaixo da nuvem. Portanto, na linguagem figurada, estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo meio do mar. O mar vermelho, por ocasião de Moisés. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, esses dois elementos que eram frequentes na vida daquele povo, que era o cuidado de Deus para com os judeus daquela época, que estava sendo liberto de Faraó, e diz aqui que eles foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, eles estavam debaixo da nuvem e eles também passaram pelo meio do mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Manjar espiritual. Ou seja, algo que era direcionado de Deus para aquele povo, no cuidado, na provisão que Deus sempre fez para com os seus filhos. Todos comeram do mesmo manjar espiritual
E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E Paulo afirma, e a pedra era Cristo, em figura. E a pedra era Cristo. Então, a julgar por estas expressões, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. E todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A julgar por estas informações, nós somos levados a crer ou pensar, talvez, que este povo estava nas melhores condições possíveis, porque eles estavam debaixo do cuidado, da proteção, da provisão, da direção e da confirmação de Deus na vida deles. E tinha o líder que os estava orientando, que era Moisés, a quem Deus falava boca a boca, falava diretamente com Moisés, não tinha nenhum impedimento de Deus falar com Moisés, e Moisés, que ouvia de Deus, falava para o povo. E o povo precisava entender, atender e obedecer tudo quanto Moisés estava orientando a eles, porque havia recebido do Senhor Deus. Mas vem o versículo 5, em que Paulo coloca aqui um mas. Ele diz, mas. Esse mas é uma vírgula. Uma coisa que estava indo, estava seguindo o caminho certo, a direção certa, com a atitude correta, mas de repente surge um mas, uma vírgula. E o que quer dizer esse mas? Então ele diz aqui no versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Foram prostrados no deserto. E a caminhada deste povo no deserto, que era para ser uma caminhada rápida, demorou 40 anos. 40 anos. E neste período desta caminhada, este povo, que tinha sido batizado em Moisés, na nuvem e no mar, que tinha comido de um mesmo manjar espiritual e bebido da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Este povo teve atitudes diante de Deus de maneira reprovável. Não permaneceu naquilo que Deus tinha estabelecido e que eles sabiam que quando obedecessem a Deus, o Senhor estaria com eles, os levaria em vitória, em triunfo, proveria livramento, suprimento, direção e graça para seguirem adiante. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. E Deus disse que daqueles que saíram do Egito, nenhum deles haveria de entrar na terra prometida, salvo Josué e Calebe. Por conta daquele relatório, quando Moisés mandou que eles fossem lá à terra de Canaã, observar a terra, ver direito como tudo era, o povo, a cidade, os frutos, e eles vieram. Foram 12 enviados.
um representando cada tribo. E quando voltam, 10 deles trazem um relatório negativo e inflamam o povo de que eles estavam sendo induzidos a ir para serem mortos. Porque o povo de lá era gigante. E nós éramos considerados como gafanhotos, impotentes, sem força de resistência. Então, o conselho era para que não fossem, ficasse onde estavam. Mas se levanta Josué e Caleb e diz: não, a terra é assim, o povo é gigante, tudo está certo. Mas se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá naquela terra. Então, o primeiro grupo, formado por 10 representantes das tribos, viram só o presente, a realidade diante dos olhos físicos e amedrontaram-se. Mas Josué e Caleb, eles viram todas essas dificuldades, mas eles levantaram os olhos para crer na promessa de Deus, de que onde eles colocassem o pé seria posse deles. Era a promessa de Deus para este povo. Então nós entendemos que assim aconteceu. E, portanto, naquele período de 40 anos, aconteceu muitas situações em que, em cada uma delas, o povo foi desfalecendo-se, morrendo e ficando caído pelo deserto. E o apóstolo Paulo, então, ele traz a esta lembrança para nós sobre o que precisamos observar aqui. Em primeiro lugar, ele diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Eles ficaram caídos no deserto, morreram, não alcançaram a promessa que Deus havia feito para todo aquele povo. O comportamento deles foi um comportamento reprovável, desagradável diante de Deus, porque eles estavam colocando em dúvida a promessa que Deus lhes havia feito. Ora, se foi Deus quem prometeu, se eles já tiveram experiências anteriores, que o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Porque a própria Escritura diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele diz, ele cumpre. Ele não falharia em momento algum. E por que agora, com relação a promessas que estavam para um futuro breve, não distante, um futuro breve, eles agora infamaram aquele povo e colocaram medo, pavor no coração deles, e o que fez? A fé, a confiança em Deus, ela definhou, desapareceu. E o povo murmurou contra Deus, contra Moisés. Desobedeceram totalmente aquilo que tinha sido orientado pelo Senhor. Então, observemos aqui. Ficaram prostrados no deserto. E ele diz: e estas coisas foram-nos feitas em figura. Ou seja, o que foi real para eles lá, o que realmente aconteceu na vida da maioria deles, agora isso é trazido a nós como a figura. Ou seja, como um exemplo, para que nós, ao observarmos aquele proceder, aquela conduta, nós possamos então examinar e ver por que aconteceu aquilo e o que nós precisamos fazer para evitar cairmos no mesmo erro, no mesmo procedimento,
desagradável diante de Deus, como aconteceu com aquele povo. Então, isto vem como figura, vem como ensino, vem como lições para a nossa vida. E aí nós precisamos ter o entendimento despertado para compreender e absorver o necessário para a nossa vida e nos precaver para que não venhamos a cometer aquele mesmo tipo de erro, de desagravo, de procedimento impróprio para quem está servindo a Deus. No nosso caso, servindo agora a Jesus como Senhor e Salvador e glorificando a Deus por ter enviado o seu Filho para nos socorrer e ajudar. Então, no versículo 6, nós vemos aqui o primeiro procedimento que eles tiveram e qual foi o resultado. Então, diz aqui: e estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Nós precisamos evitar o nosso procedimento de abrir caminho para a cobiça. A cobiça, como nós observamos aqui, cobiçar as coisas más, desejar, buscar, pegar as coisas más, como eles desejaram. Então, aquele povo desejou muitas coisas que não eram permitidas por Deus para aqueles que eram seu povo, escolhido por ele, dirigido por ele, sustentado por ele, abençoado por ele, mas que agora estavam tirando o coração de Deus e colocando em determinadas coisas que eles estavam tendo desejo, anseio, vontade, cobiça. Desejo de ter o que não é conveniente, o que não é lícito a quem serve a Deus. Então, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a cobiça, além de ser pecado, é uma transgressão, é um procedimento que pode nos tirar da presença de Deus. E os que estão servindo a Deus hoje, através do Senhor Jesus, viviam neste mundo corrupto, de engano, de mentira, de pecado, de toda sorte de males, mas foram alcançados por Jesus. Arrependeram-se. Jesus perdoou, libertou, transformou, veio fazer morada no coração deles, dotou eles com dons, com afinidade para a comunhão com Deus. E agora eles devem servir nesta linha, andar por este caminho e não cobiçar as coisas que não pertencem àqueles que firmam a convicção de servir a Deus, de ser-lhe fiéis, leais, sinceros, honestos e obedientes. Mas aqui encontramos que grande parte daquele povo cobiçou as coisas más. E a cobiça os tirou do caminho que Deus tinha aparelhado para eles andar e lá na frente receber a vitória. Mas como eles cobiçaram aqui, eles pereceram no deserto. Eles ficaram lá, caíram no deserto naquele período de 40 anos. Então, para que nós não cobicemos. Então, a ordem de Deus, à luz desse texto, para nós, para mim, para você, é: não cobicemos as coisas más. Desejar aquilo que não é bom. Despertar
prazer, interesse, vontade em adquirir alguma coisa para nós que não está no plano de Deus e é oposto ao que Deus colocou para cada um de nós. Então, cobiçar, desejar o que não foi determinado por Deus para a nossa vida. Cobiçar coisas más. Então, este é o primeiro procedimento a ser evitado. Então, é a cobiça. Cobiçar. Desejar. Crescer o olho. Estender a mão para pegar. Abraçar coisas más. Isto não. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Um outro procedimento, idolatria. O povo fez um bezerro de ouro, dizendo que era o Deus deles, fazendo festa a um bezerro de ouro, desprezando o Deus verdadeiro, e depois que fez tudo isto, ainda diz aqui, assentou-se para comer, para beber e levantou para folgar. Ou seja, estavam felizes da vida, porque tinham abandonado a Deus e estavam idolatrando um ídolo, um bezerro feito de ouro, feito pela mão dos homens, que não tem vida, que não tem nenhuma influência na vida do povo. Mas roubou o coração daquele povo de Deus para idolatria. Idolatria significa colocar outras coisas no lugar que pertence a Deus na nossa vida. Então, quando tiramos Deus do centro, quando colocamos algo no centro do nosso coração, significa que nós estamos tirando Deus do centro da nossa vida e colocando outra coisa. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser tantas coisas, mas que é idolatria. Colocou no lugar de Deus, deu a prioridade, deu o primeiro lugar àquilo no coração, é idolatria. Idolatria também, como a cobiça, é pecado, é transgressão, é agravo, é desagrado diante de Deus. Então, idolatrar é desprezar a Deus e colocar outras coisas no lugar de Deus. Então, já vimos aqui o segundo procedimento a ser evitado. O primeiro é não cobiçar, o segundo é não se fazer idólatra. Não abrir o coração a outro em lugar de Deus. Versículo 8. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Outra coisa aqui é a prostituição. Prostituição é impureza, é imoralidade. A palavra de Deus diz que o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. A prostituição, palavra de Deus, ela é frequentemente, vem nos alertando para abandonar. Deus não nos chamou para prostituição, mas para santificação, ou seja, separação. Prostituir é corromper, é misturar. Prostituir é associar-se com outros. Prostituição também é um pecado. E é uma advertência que Paulo trouxe aqui e diz que por causa da prostituição, 23.000 pessoas morreram num único dia. Veja que pecado grave é este, a prostituição. Não nos prostituamos. Mantenhamos a pureza, a moral elevada, o procedimento correto. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram.
Então, aqui o terceiro procedimento a ser evitado, a prostituição. Versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Aqui fala daquele episódio que no deserto eles tentaram a Cristo, eles quiseram medir força com Deus naquela ocasião, e Deus fez com que aparecessem serpentes ardentes, e as serpentes começou a picar aquelas pessoas, e acontecia que aquele que era picado pela serpente ardente, ele morria. E vários deles pereceram no deserto por conta das serpentes, ou seja, porque tentaram a Cristo, tentaram a Deus. E quando Moisés fala com Deus, Deus então determina a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste, e todo aquele que era mordido ou picado pela serpente ardente, ao olhar para a serpente de bronze, que era uma simbologia do livramento, ele não morreria. E assim aconteceu. Mas até que se fizesse a serpente e colocasse numa haste, muitos deles não tiveram essa oportunidade e morreram. Morreram por quê? Porque tentaram a Cristo, tentaram a Deus. Não se pode tentar a Deus. Deus a ninguém tenta. E Deus não pode ser tentado pelo mal. Tentar a Deus é provocá-lo. E todos aqueles que tentaram a Cristo, como alguns deles fizeram, e como tentaram a Deus, eles pereceram pelas serpentes. E nós agora não podemos tentar a Cristo. Tentar é desconfiar, é colocar à prova, é exigir determinadas coisas. E Deus não está aí para ser tentado por nós. Deus está aí para que nós o obedeçamos e nos submetamos ao seu controle e à sua orientação para a nossa vida. Então, o quarto procedimento a evitar é não tentar a Cristo. Não tentar a Cristo. Versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, a murmuração também é um procedimento a ser evitado. Murmuração não traz benefício a ninguém, só traz prejuízo. Murmurar é falar contra, é falar entre dentes, é sussurrar. E o murmurador, ele sempre fala pelas costas. Ele nunca fala na frente das pessoas. Então, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, veja aqui 5 procedimentos que o apóstolo Paulo trouxe lá da época de Moisés, da travessia do povo no deserto em direção a Canaã, com as consequências que eles obtiveram pela decisão que tomaram, e eles ficaram prostrados no deserto. Agora ele traz isto aos irmãos da cidade de Corinto e coloca diante deles esta condição. Diz, olha, isto aqui aconteceu lá atrás, mas isto está sendo colocado diante de vocês para que vocês não pratiquem estas coisas, porque o mesmo Deus que agiu lá, ele pode agir hoje com vocês também, se entrar por este caminho. E o mesmo que o apóstolo Paulo disse aos irmãos da cidade de Corinto naquela época, o Senhor Deus, à luz da sua palavra, está dizendo para nós, para mim, para você, para cada um de nós, em pleno século XXI, que estas situações, elas permanecem inalteradas e que nós precisamos também tomar como aviso, como advertência, o que aconteceu lá e ter cuidado com a nossa vida para que não venhamos a cometer qualquer tipo destes 5 procedimentos
e com isto venhamos a ficar prostrados e perder a oportunidade da vida com Deus. Por isso é que ele trouxe isto claro. E isto é para nós hoje. O mesmo que Deus pediu para o povo hebreu, pediu para o povo da cidade de Corinto, através desse ensinamento, e hoje pede a nós quando rememoramos este fato, esta leitura, porque isto é um ensinamento para a nossa vida. Então diz, ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso. Observem, aviso nosso. Para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ou seja, nós já estamos caminhando para o fim, mas ainda neste tempo, em direção ao fim, Deus espera que nós estejamos enquadrados na sua palavra e evitando este tipo de procedimento que pode tirar qualquer um de nós da fileira para a cidade celestial e nós vamos ficar por este mundo, por este caminho afora, longe da presença de Deus. Por isso, no versículo 12, ele torna a advertir: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Então, são 5 procedimentos a serem evitados: a cobiça, a idolatria, a prostituição, tentar a Cristo e a murmuração. Estes 5 procedimentos, nós precisamos estar bem atentos para evitá-los, não praticar, não abrir brecha. E vez por outra, nós encontramos e escutamos deste ou daquele que vinha tão bem, servindo a Deus, fazendo um trabalho para Deus, e de repente mudou o coração, começou a cobiçar as coisas más e se atrapalhou na vida, ficaram prostrados pelo caminho. Outros constituíram a idolatria. Deus já não é mais a sua prioridade. Já existem outras coisas que estão ocupando o primeiro lugar naquele coração. E estes também estão ficando deitados pelo meio do caminho. E tem os outros que são dados à prostituição. Se entregam a este tipo de pecado. Às vezes, usando da posição que têm, do cargo que desempenham, da influência que exerce sobre as pessoas e consegue enganar, seduzir, manipular e se prostituir com elas. E traz vergonha ao reino de Deus. Estes também ficam caídos por este mundo, porque receberam a advertência e não se deram por avisados. E nos nossos dias, quantos deles estão entrando por este caminho? Você faz uma ideia da pessoa, do respeito, de uma referência, e quando menos dia, mais dia, você ouve dizer que fulano entrou pelo caminho da prostituição, pelo caminho da idolatria, pelo caminho da cobiça, pelo caminho da murmuração, pelo caminho de tentar a Deus. Vão ficando pelo meio do caminho. Não vão chegar aonde esperavam chegar, por causa destas situações. Por isso é que diz, aquele que cuida estar em pé, olhe, não caia. Seja vigilante, seja cuidadoso, seja prudente. Não se deixe levar, não abra brecha, não flexibilize, mantenha o princípio, mantenha o posicionamento, mantenha a vida com Deus. Não permita que algo estranho venha entrar no interior do seu coração
porque isto vai te afastar da presença de Deus. Então está aqui. Tudo isto lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso. Então é um aviso. E nesta noite, mais uma vez, eu e você estamos ouvindo o aviso de Deus para a nossa vida. Deus nos quer caminhar íntegros, fiéis, leais, sinceros, tementes e obedientes a Ele até o fim. Mas cuidado, nós ainda estamos na peregrinação. E nesse peregrinar nosso, estas situações podem se apresentar. A cobiça, a idolatria, a prostituição, questionar a Deus, desacreditar de Deus, imputar impureza a Deus, tudo isso é tentar. E murmurar, e a murmuração. Reclamar, falar contra, maldizer, desdizer, prejudicar, tudo isso está ligado à murmuração. Então, que a partir deste momento, nós possamos ter a devida consciência e saber que nós podemos ter sido batizados em Jesus e no Espírito, comer do mesmo manjar espiritual, beber de uma mesma bebida espiritual, e ainda assim, depois de passar por todo este processo agradável diante de Deus, acontecer um mais na nossa vida. Mas Deus não se agradou. Então compete a mim e a você olhar agora para dentro de nós mesmos e observar: Deus está se agradando de mim? Deus está se agradando deste meu procedimento? O meu procedimento está agradando a Deus? Ou tem lá no meu coração alguma coisa que desagrada a Deus? Será que lá dentro tem um desejo da cobiça? Será que lá dentro tem a idolatria? Alguma coisa que eu dou mais valor do que ao próprio Deus? Está entronizado lá no coração? Será que eu estou olhando alguém com a intenção de prostituir? De tomar para mim? De deitar com corpo estranho, que é a prostituição? Quando a palavra de Deus, ela reprova terminantemente? Ou será que eu estou questionando ao Senhor Jesus e colocando-o em descrédito diante das pessoas por não crer na veracidade do que Jesus é e fez? Isto significa tentá-lo e murmurar. De que forma os meus lábios têm se aberto? Eles se abrem para glorificar a Deus ou eles se abrem para murmurar? Para dizer contra Deus e contra os outros? De que forma eu estou usando os meus lábios? Estou sendo murmurador ou estou sendo um adorador? Qual é o meu procedimento? Então aqui está 5 procedimentos para nós colocarmos diante de nós e focalizarmos se nós estamos praticando alguma destas coisas. Significa que Deus não está se agradando da nossa vida. E se nós não nos arrependermos e confessarmos a Deus e voltarmos com pressa para os braços do Senhor Jesus, nós poderemos ficar prostrados no meio do caminho e perder a bênção que nos estava reservada lá no futuro. Então,
não é tempo para se brincar. Não se pode facilitar. As mesmas oportunidades para práticas pecaminosas que surgiram no deserto e que existiam na cidade de Corinto, existe na cidade onde nós moramos. Isso está em todo o mundo. Alastrou-se. E os convites estão aí. Às centenas, aos milhares. Mas nós precisamos ter um posicionamento. Se nós nos rendemos a Cristo, nos entregamos a Ele e prometemos lealdade, fidelidade 100%, nós não podemos nos deixar levar por esse estado de coisas. Nós precisamos ter a firme convicção e tomar a decisão, mesmo que sejamos muitas das vezes considerados pelas pessoas que não servem a Deus de qualquer outra maneira. Mas não importa. O que importa é que no nosso procedimento para com Deus, nós tenhamos a consciência limpa e um coração santo diante do Senhor. Que lá dentro dele não seja abrigado nenhum deste tipo de pecado. Que não venhamos a dar guarida a estas situações, porque elas certamente nos afastarão da presença do Senhor. E não é isto que Deus quer de nós. Deus nos quer cada dia mais próximo a Ele. Então precisamos ter cuidado. Então, quais são os 5 procedimentos que nós precisamos evitar? Que aconteceram para o povo de Israel quando da peregrinação no deserto. E Paulo estava advertindo a igreja de Corinto. Então, o primeiro procedimento a ser evitado é a cobiça. Não cobiçar as coisas más. O segundo procedimento a evitar é não vos façais idólatras. O terceiro procedimento a ser evitado é não nos prostituamos. Diga não à prostituição. Diga não à idolatria. Diga não à cobiça. Diga não a tentar a Cristo. Quarto procedimento a ser evitado. E quinto procedimento a ser evitado. E não murmureis. Diga não à murmuração. E mantenhamos posição firme, atento, desperto, vigilante, cuidadoso, olhos abertos, para não ser surpreendido em nenhuma dessas situações, mas que tenhamos a nossa vida pura, agradável diante de Deus e que Deus tenha prazer em que a nossa vida esteja nas suas mãos para fazer o seu querer segundo a sua vontade. Analisemos esses procedimentos negativos e que nós, se tivermos envolvido em algum destes, nós precisamos, mais do que depressa, romper com eles e correr aos pés de Jesus. Confessar a Jesus, abandonar e alcançar dele misericórdia e perdão e ser restituído à comunhão que tínhamos com ele antes de abrigarmos esse procedimento indigno diante do Senhor. Guardemos isto. Tenhamos cuidado com a nossa vida de fé. Estamos chegando ao final. Não podemos descuidar. Qualquer descuido a essa altura da vida pode nos tirar para sempre da presença de Deus. Então tenhamos amor à nossa alma, zelo pelas coisas santas e devoção integral ao Senhor a quem prometemos servir, amá-lo e ser fiel até a morte. Sejamos até o fim. Ele será conosco. Ele nos dará graça e força para irmos adiante. E que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.